Vamos orar. Pai, nós te louvamos por mais um dia, por mais uma semana que tem começado. Sabemos que essa semana o Senhor fará muitas coisas e o Senhor realizará os seus planos, realizará os seus projetos em nós. Nós declaramos que essa nova semana ela venha junto com as dádivas do Senhor e tudo aquilo que já foi desenhado para essa semana seja concretizado, seja liberado, seja ativado em nós. Nós pedimos a tua bênção para mais um dia em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Vamos lá, estamos continuando a palavra que nós estamos ministrando acerca do Sermão do Monte. Agora já estamos em Mateus 6. Nós vimos a respeito da justiça, né? A última palavra que nós ministramos foi acerca da justiça. E aí agora vem então a oração dominical, ou a oração, de como deve se orar. Eu quero ler em dois. Eu quero ler em duas versões, a versão normal e a versão a mensagem. Eu acho bem bacana essa tradução. E aí a gente vai ministrar. Vamos lá? Só um pouquinho. Mateus 6, versículo 5 em diante. Mateus 6, 5 em diante. Diz assim: E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelos seus muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que nos peçais. É interessante aqui que o Senhor Jesus, ele completa, na verdade, a palavra dele. É uma palavra que completa a da esmola, porque tem o mesmo sentido no sentido de aparência, no sentido de mostrar o que está fazendo. O Senhor Jesus, ele vem falando exatamente isso. Quando ele fala da esmola, ele começa a falar, olha, cuidado para você não ficar dando a tua esmola para que os outros vejam. E a oração também. Ele começa a dizer, olha, cuidado para que você não fique orando para que os outros vejam. Também é o mesmo sentido. Mas eu quero ler na Bíblia a Mensagem, que eu acho muito interessante como o tradutor coloca isso daqui, né? Ele diz assim, e quando fores à presença de Deus, versículo 5, também não faça disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontre um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fique lá, tão simples e honestamente quando conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não você. E vocês começarão a perceber a sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiras de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam de fórmulas, programas, conselhos
e técnicas de venda para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe do que está precisando melhor do que você mesmo. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de uma maneira muito simples. Então, olhando para esse, para esse ponto, o Senhor está dizendo alguns pontos, e eu quero só ressaltar alguns pontos nessa questão de oração, até porque, voltando aqui para o começo que nós falamos, para mim, a oração, além de ser muito, muito, muito particular, o que o Senhor Jesus está ressaltando é que ela tem que ser de uma maneira que Ele seja o foco e não você seja o foco. Ponto. Olha, a oração tem que estar ligada nele e não em você. Você está conversando. Irmãos, eu creio que muitos já conversaram com pessoas que em toda conversa a única coisa que ele fala é de si mesmo. Imagine, você ficar 4 horas conversando, aonde a única coisa que o eu mesmo. Eu. Eu não estou dizendo quando a pessoa está no aconselhamento. Eu estou dizendo em conversas normais. Lógico, quando a pessoa está se aconselhando, é lógico que vai falar dela. Mas estou dizendo, você já conversou com pessoas que todo momento que você conversar só é em torno dela, só ela. Sinceridade. E chega um ponto que você vai falar assim, tá, né? Você vai ficar só ouvindo. O que o Senhor Jesus está dizendo é exatamente isso. Gente, pare de falar só de você. Busque os planos dele para você. Busque aquilo que ele está querendo. Em uma realidade, ouça ele na oração. Eu não sei se você já parou para pensar que quando nós estamos orando, nós precisamos ouvir a resposta da oração. Você já parou para pensar que a oração é um diálogo onde dois falam? Se nós pegamos a palavra oração mesmo, a palavra oração, ela no grego, ela vem é uma junção de duas palavras, na verdade. É pedir ou desejar ou elevar a Deus a nossa palavra para estar perto ou ter um direcionamento ou um benefício. Isso seria a tradução da palavra oração. Mas, se você parar para pensar, às vezes volta aqui, a gente fala e não ora. A gente cria um monólogo e não um diálogo, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Vocês falarem e chegar diante de Deus e ficar quieto. Eu vou pedir só mais uma licença, que meu computador está descarregando, só um pouquinho. Eu não sei se você já criou isso, você já fez isso. Tente às vezes fazer isso, queridos. Entre diante de Deus e fique quieto. Por isso ele diz: vá para o teu lugar secreto. Ou ore para que teu pai que te ouve em secreto. Aquele que está em secreto. Por isso ele diz assim, ó, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. O que ele está dizendo? Entre no lugar, entre em um ambiente aonde, eu vou pegar um pouquinho da versão a mensagem, aonde você não vai ser tentado a interpretar diante de Deus, porque uma coisa é a oração em conjunto, outra coisa é a oração sozinha. Jesus está dizendo a oração sozinha, a oração pessoal, a oração de pedir mesmo coisa, a oração onde eu vou me colocar diante de Deus. Ele diz isso. Entre no teu lugar secreto. Entre no teu lugar de silêncio. Entre no teu lugar aonde o teu pai vai te ver, só você e teu pai. E lembre-se, olha que interessante. Eu vou pegar, juntar as frases aqui. Lembre-se, quando você entrar diante dele, saiba que ele já sabe o que você vai pedir. É interessante isso, né? Então, fique tranquilo.
Você vai para o lugar de oração, sabendo que o que você vai pedir e o que você vai falar, ele já está sabendo. Mas vai lá. Por que, que ele manda a gente ir lá? Então a oração tem mais a ver com o meu silêncio do que as minhas palavras. Gente, olha com a oração de Jesus. É uma oração tão simples. Se a gente pegar a oração que a gente chama oração do Pai Nosso, pensa numa oração pequena. Tem em um dos outros evangelhos, a palavra diz o seguinte: que os discípulos chegam e falam assim: Senhor, os discípulos de João ensinam eles a orar, e os fariseus também ensinam os seus discípulos. Vou falar de novo aqui. João ensina os seus discípulos a orarem, e os fariseus também ensinam os seus discípulos a orarem. Por que o Senhor nos ensina? Ensina-nos a orar. Por quê? Porque os caras via, né, aquelas coisas, sei lá, imagina a oração dos fariseus, que Jesus expõe a oração dos fariseus aqui, fala: seus hipócritas, não fique no meio da praça tentando mostrar que vocês são vistos, fazendo aquela coisa. Não use de vãs repetições. Isso nós conhecemos como rezas, né? Que você fica repetindo, 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 repetindo. Por quê? Porque ele fala assim, porque Deus já sabe o que você quer. Imagina eu chegar aqui, vamos para um diálogo. Eu preciso pedir algo para alguém. Preciso pedir algo. Eu fico assim, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu falei, tá bom, cara, já ouvi. Já ouvi que você quer. Beleza. Você entende que a gente chega diante de Deus que não precisa. Mas, entrando para um outro ponto agora, quando o Senhor diz da oração, ele diz o seguinte: entra e vai ouvir, porque o teu pai já sabe o que você quer. Então chega para ouvir o que ele quer, mediante o que você quer. Eu não sei se vocês entendem, mas esse é o meu entendimento de oração. Irmãos, por muitas vezes mesmo, eu tinha um lugar que era um quarto que eu tinha separado para mim ter um momento com Deus. E é interessante que eu gosto de criar um ambiente. E esse ambiente é o lugar também que eu crio, não só um lugar de oração, é o meu lugar de descanso também. Eu gosto disso daqui. Então eu crio um ambiente, às vezes esse quarto ele não tinha nada, era um quarto que a casa que eu morava antigamente, ele tinha acho que 3 quartos, né? E aí a gente só usava dois, e esse quarto a gente tinha deixado meio que vazio, depois se tornou um quarto de oração mesmo, mas ele era vazio e tinha um guarda-roupa que a gente tinha deixado lá. Então, toda vez que eu estava estressado, toda vez que eu estava coisado, negociado, eu entrava para dentro daquele quarto e ficava lá dentro. Eu só ficava lá dentro. Eu deitava no chão, com o travesseiro no chão mesmo, e ficava lá. E quando eu ia orar, era assim: Senhor, olha, eu estou chateado com isso, estou chateado com aquilo, ou eu não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo, fala comigo. E deitava e ficava quietinho. Às vezes eu dormia, às vezes eu ficava ali quietinho, sem fazer nada. Porque se eu estou pedindo para Deus me dar alguma coisa, se eu estou pedindo uma revelação, se eu estou pedindo entendimento, irmãos, eu creio que se eu estou pedindo, eu preciso ouvir o que Deus tem para mim. E para que eu possa ouvir, eu preciso ter descanso. Porque a alma de pessoas que estavam. Não vou entrar no guarda-roupa, não. A alma que não tem descanso, queridos, não consegue ouvir. Por isso que muitas vezes Deus não fala com você, porque você está tão ali. Volto de novo. As pessoas que estão tão aflitas, elas querem simplesmente descarregar, e elas só querem falar, e elas não vão ouvir. Eu creio que aqui tem muitos pastores e sabem o que é isso. A pessoa que está com a alma sobrecarregada, eu não estou dizendo que isso é ruim, querido. Eu só estou dizendo que se você está no momento com a alma sobrecarregada, você vai querer falar e você não vai querer ouvir. Você quer soltar aquilo que está te prendendo. Você quer colocar para fora. Não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que isso é mal. Eu só estou dizendo que se a tua alma está atribulada, você vai simplesmente soltar as coisas. E você não vai. Eu creio que muitos já passaram, pastores já passaram por isso, né? Depois de 2 horas de conversa, eu estou leve. Graças a Deus, obrigado, apóstolo, obrigado, pastor. Mas você não falou nada, a pessoa só soltou. Né? Ela precisava soltar aquilo que ela estava sentindo.
Então, dentro disso, às vezes a gente está fazendo isso com Deus, a gente está soltando para Deus, mas aí depois fala, Deus, ufa, muito obrigado, mas Deus falou assim, agora eu não falei com você, ué, você só falou comigo. Espera aí, deixa eu falar com você agora. Mas aí a gente não para e fica quieto. A gente não para e fala, Senhor, agora fala, eu vou descansar a minha alma. Então eu vejo, querido, que a maioria das revelações, eu estou dizendo o que aconteceu comigo, eu estou dizendo as minhas experiências. Porque quando se fala de oração, é muito, muito pessoal. Porque é um lugar secreto com um pai que fala em secreto. Então não tem uma fórmula. Senão Jesus tinha dado a fórmula. Ele não tem. Ele diz: olha, o negócio é o seguinte: você, descansa a tua alma, porque você vai para o teu quarto. E a palavra quarto é o lugar de descanso. O que eu entendo de quarto é um lugar de descanso. Quarto é um lugar. A palavra aqui, quarto, querido, é a palavra, ela significa um dispensador ou um distribuidor. É uma câmara de armazenamento, um depósito. É uma câmara secreta. Quando ele fala quarto, ele fala disso. É, ele quer ver? Essa tem até uma referência de Isaías 26, 20, que diz assim: vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Ou seja, ele está falando de um lugar de descanso, de armazenamento. Então entra nesse lugar e deixa a tua alma ficar calma. Porque se a tua alma não está em paz, você não vai conseguir ouvir a Deus. E se você só está tentando desabafar com Deus, querido, você não vai ter sucesso no que você está pedindo. É uma conversa. E uma conversa é uma conversa de gente madura. E a conversa de gente madura não está só relacionada consigo mesmo, está relacionada com um diálogo. Então, volto a dizer, se eu estou aqui só falando de mim mesmo, não é interessante, é só algo de um desabafo. Agora, se eu estou indo para o meu lugar de ouvir a Deus, eu vou esperar ele falar. Então, acalma a tua alma. Porque se a tua alma não está em paz, você nunca ouvirá a Deus. Bota a tua alma no lugar de Shalom. E aí, fique quieto e espere Deus falar com você. Porque às vezes você não vai ouvir um som. Mas eu vou dizer o que muitas vezes aconteceu comigo. Depois de eu orar no meu lugar, meus 10 minutos, 5 minutos às vezes. Às vezes é só uma oração. Senhor, não estou entendendo, fala comigo. Eu ficava quieto, às vezes eu dormia, e quando eu levantava, eu tinha uma impressão no meu espírito, que era a resposta que eu estava procurando, ou uma conexão que faltava. O Senhor falou comigo. Então, às vezes a gente quer uma voz, oh, servo meu, filho meu. Não, é simples. Veja que Deus sempre vai se mover na simplicidade. Deus é um Deus tão poderoso, porém que ama se mover em simplicidade. E é isso que Jesus está dizendo. Agora, é diferente de uma oração que a gente faz em comunhão, queridos. A oração em guerra que a gente vai fazer, nós vamos levantar. Eu estou dizendo da oração pessoal. A oração pessoal é muito simples. Pare mais para ouvir Deus do que para você falar. Pare mais para escutá-lo, ficar em paz. Ore, se coloque diante dele, coloque os teus anseios, coloque as tuas necessidades, mas comece a experimentar isso. Depois de você orar, não saia. Nesse lugar, fique um tempo, fique quieto, calmo, pensando. Se você conseguir ficar quieto, pensando, Deus vai falar com você, porque a tua alma está em paz. Agora, se você não consegue ficar quieto, a tua cabeça está sempre a mil, se pensando nos teus problemas, querido, você não vai escutar Deus, porque a tua alma não vai deixar. A tua alma não vai deixar. Por isso, nesse momento, quando você entrar para orar, veja como está a tua alma. Era isso que Jesus estava dizendo. Por quê?
Porque ele estava falando dos atores de oração, que estão orando, mas o foco é eles mesmos e não Deus. Entende? Ele está pegando da mesma forma que ele pegou da questão das esmolas, da justiça, que ele está dizendo: olha, o foco não seja você, o foco é Deus. E se você entra na presença de Deus, entra para ouvir, entra para ouvir Ele, entra para você começar a ouvi-lo, entra para se colocar diante dele e ouvir o que ele tem para você. Não fique só entretido em você falar, sabe por quê? Porque Deus já sabe o que você vai falar, Deus já sabe o que você precisa. Não é que você não precisa pedir, mas Ele já sabe. Lembre-se, você vai pedir algo que alguém já sabe. Então seja simples, seja direto. Não faça rodeio. Não fique tentando inventar coisa para. Sabe aquele negócio quando você vai pedir algo para alguém, que você vai para lá, você vai para cá, você vai. Aquela volta toda para você chegar. E Jesus está dizendo: olha, não precisa dessa volta, não. Ele já sabe o que você vai pedir. Então chega de uma maneira rápida, direta, peça, mas escute o que ele vai falar. Porque muitas vezes você não recebeu isso ainda por algumas coisas que precisam ser ajustadas. Então não é porque ele não quer te dar, é porque essas coisas precisam ser ajustadas. Porque se ele te der agora isso, não vai ser bom para você. Eu creio que muitos também já tiveram essa experiência de pedir algo, insistir em Deus em algo, e parece que Deus não responder, e depois uma situação ela vai se resolvendo, e você fala, rapaz, ainda bem que Deus não me deu isso, porque se ele fizesse o que eu tinha pedido, ia ser pior, né? Então, assim, se você colocar a tua alma e ficar quietinho, você vai ver que está em paz. Então, coloque a tua oração assim. Tente fazer isso. Ore, se coloca diante dele, para um pouco, escuta, vai ler Bíblia, começa a ler a Bíblia, depois da tua oração vai ler a Bíblia, porque Deus, às vezes Deus vai falar através da palavra. Então comece a fazer isso e você vai entender que a dinâmica de Deus é muito mais simples. Não é o tanto que você fala e não é o tanto que você repete. Eu estou dizendo a oração de secreto. Mas é a tua forma simples e descansada de estar na presença dele. Amém? Que a tua alma esteja em paz. E que foco seja ouvi-lo e não orar. Você já percebeu que tem gente que ora, mas como a tarefa da oração, não é porque eu oro tal hora, é que eu oro tantas horas. Tá. O foco não é isso. O foco não é tantas horas que você ora. O foco não é a hora que você ora. O foco não é o momento que você ora. O foco é ouvir o que Deus tem para falar para você. Esse é o foco da oração. É como a justiça. O foco não é mostrar que você está fazendo justiça e caridade, né? Como a gente falou, tá aqui, tô dando, né, com o celular aqui, dando a esmola aqui e gravando aqui, né, mostrando para todo mundo que eu estou fazendo. O foco não é esse. Esse não é o foco. O foco é você só ajudar as pessoas. Faça a tua justiça. O foco é esse. E a oração também. A oração não é mostrar que você está orando. A oração não é mostrar que você ora. A oração não é o quanto. Não, eu orei 20 minutos, orei 30 minutos, eu orei uma hora. O foco não é esse. O foco é você falar com Deus e Deus falar com você. Se seja 5 minutos, que seja 4 horas, que seja uma hora, que seja meia hora, o foco é você falar e ouvir. Esse é o foco da oração. Era isso que Jesus estava dizendo. Porque senão vai criar a liturgia da oração. Senão vai criar o ritual da oração. E era isso que os fariseus hipócritas estavam fazendo. Então, irmãos, quando você for orar, vá para um lugar secreto, fique simplesmente quieto. Se coloca diante de Deus sabendo que Ele já sabe o que você vai pedir. Mas mesmo assim, peça. Mas de uma maneira simples. Para que você possa entender que Ele vai te responder. Mas fique ali ouvindo. Fique ali ouvindo o que Ele tem para te dizer.
para que você possa receber e aquilo que você receber seja bênção na sua vida. Amém? Que o Eterno te abençoe e que você possa romper em tudo. Um excelente domingo. Shalom a todos. Fiquem com Deus. Olha, o que eu posso falar? A questão das campanhas de oração. Eu acho, as campanhas sempre vai ter um propósito. Então, são momentos que você coloca em propósito diante disso. Eu não vou dizer assim que é errado ou certo, eu creio que é um propósito que você coloca. Eu vejo que Deus responde, porque tudo que você coloca um propósito, você coloca o teu coração nisso. Né? Então eu vou colocar aqui, vamos dizer, irmãos, 7 dias de oração a respeito disso, vamos fazer 7 semanas. Você estabeleceu um propósito, e o que Deus ama é esse propósito. Você colocou o teu coração a ouvir e inclinou para isso. Eu creio que isso como que eu posso dizer? Isso é louvável diante de Deus. Eu, particularmente, para crentes, vou colocar para crentes, crente agora, eu quase não faço. Às vezes é interessante, você falou, fazer na casa de um ímpio, né? Olha, eu vim aqui na tua casa fazer uma campanha de oração. Isso é algo mais evangelístico para mim. Para nós cristãos, eu vou partir mais, às vezes, para uma batalha espiritual, para uma libertação. Por que está acontecendo isso? Né? Vamos entrar numa campanha de oração porque a pessoa está com a vida travada. Peraí, em vez de entrar numa campanha de oração, vamos sentar aqui, querido. O que está acontecendo com você? Vai lá, o que está travando? Está travando isso, isso, isso. Tá, então vamos ver aqui partes de pecados, partes de iniquidades, partes de transgressões que está ativa na sua vida e que está travando a tua vida. Então, eu creio que dá mais resultado do que eu falar, não, se a tua vida está travada, eu vou fazer 7 dias de oração aqui por você. Vai funcionar? Às vezes funciona, mas se a pessoa continuar na vida de, por exemplo, de pecado ou de iniquidade que ela está levando, vai continuar travado depois de novo. Vai ser um paracetamol para quem está sei lá, com um tumor. Né? Você está com um tumor, você toma um alívio aqui, mas daqui a pouco a dor volta de novo. Então, eu creio assim, isso eu digo Éder, você entendeu? Vou falar que nem o José, Édermente dizendo, né, eu faço isso. Agora, é descartável a questão das campanhas? Não. Né? É a fé das pessoas. Mas quando se trata de crente, eu coloco que seria mais válido você entrar em uma profundidade de saber o que a pessoa está sentindo e por que está travado, e às vezes por causa dos pecados, iniquidades, transgressões dos antepassados ou até mesmo dela, que trava. Então é melhor do que uma campanha. Né? Agora, para ímpio é interessante, ou para as pessoas novas na fé, às vezes isso motiva elas. É algo, não sei se eu consegui, não sei se eu consegui aí responder a pergunta. Amém? Queridos, que o Eterno abençoe. Fiquem com Deus. Shalom a todos.